antigos textos hebraicos dizem que os olhos do Senhor correm para lá e para cá por toda a terra, para mostrar-se forte em nome daqueles cujo coração é totalmente leal a Ele. Ele parece ter encontrado um homem assim nos desertos do Canaã. Seu nome era Abrão, filho de Tera, de Ur dos Caldeus. De acordo com os escritos antigos, um dia, Deus apareceu a Abrão e falou as palavras que dariam origem à nação de Israel. Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, para ser o teu Deus. Toda a terra de Canaã darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Não serás mais chamado Abrão, teu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Você pode imaginar o quão impossível essa promessa deve ter parecido a Abraão? No entanto, em total fé, Abraão disse: Hinene, eis-me aqui, ao chamado de Deus. Em obediência à visão, ele e sua família iniciaram a longa jornada para Canaã, a terra que ele acreditava que Deus tinha dito que se tornaria sua casa. E as gerações de Abraão a seguir iriam crescer para ser uma grande nação, os filhos de Israel, o povo da promessa. Antes que a promessa fosse realizada, Israel sofreria 400 anos de brutal escravidão no Egito. Mas no meio do seu sofrimento, um menino hebreu chamado Moisés, exilado nas montanhas de Midian, um dia teve uma visão de Deus em uma sarça ardente. Em seu próprio momento, Hinene, eis-me aqui, Moisés aceitou o chamado para tirar o seu povo da escravidão. Pouco antes de ele morrer, Deus levou Moisés a um ponto alto com vista para Canaã e mostrou-lhe a terra prometida. Embora Moisés não tenha entrado nunca na terra, os filhos de Israel estavam prestes a ver a promessa feita a Abraão ser cumprida. Batalhas seriam travadas, milagres seriam registrados, vitórias seriam celebradas. Enfim, Israel iria ocupar a terra tal como tinha sido prometido. Foi a idade de ouro de Israel, mas não duraria. Nem toda geração serviria ou mesmo acreditaria na aliança da promessa. Em 70 d.C., legiões romanas marcharam sobre Jerusalém. A cidade foi saqueada. O grande templo foi queimado até o chão. 1 milhão de judeus foram massacrados. A maioria dos restantes foram levados para o cativeiro. O reino de Israel não existia mais. A promessa parecia ter acabado. Será que sim? Mil anos antes, um dia o profeta Ezequiel estava orando. Ezequiel viu-se diante de um vale repleto de ossos secos, ossos humanos. Como o profeta contemplava a cena, Deus perguntou-lhe se estes ossos poderiam viver. E a isso Ezequiel sabiamente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O que aconteceu em seguida deve ter sido um espetáculo para ser visto. Deus disse a Ezequiel para falar com os ossos e ordenar-lhes viver. O profeta escreveu depois: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei,
E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Então ele me disse: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus disse a Ezequiel: esta era a casa de Israel. Assim como estes ossos secos e mortos foram restaurados para a vida, assim Israel será restaurado. À medida que a nação de Israel se estabeleceu no exílio entre as nações, a oração continuou ano após ano ao redor do mundo. No próximo ano em Jerusalém. Mas à medida que os anos se tornaram décadas, depois séculos, para muitos a promessa parecia cada vez mais um sonho distante do passado. Não mais. A maioria dos judeus resignou-se a construir uma nova vida entre as nações para onde tinham ido. Frequentemente encontraram rejeição, perseguição, até mesmo a morte das mãos de quem não acreditava na promessa. E se acreditavam, não tinham intenção nenhuma de permitir que fosse cumprida. No entanto, os judeus encontraram outros que também acreditavam nas antigas profecias e que ofereceram sua ajuda para vê-la cumprida, em sua própria maneira. Como os patriarcas antigos, quando chegou a sua vez, também eles diriam: eis-me aqui, a promessa é ao povo da terra de Israel. Eles seriam chamados cristãos sionistas. So, from here we're going to jump forward to the 19th century. A partir daqui a gente vai pular para o século XIX. There we're going to meet some dreamers. Vamos conhecer alguns sonhadores. The dreamers were non-Jews who believed in the promise we just saw here. Esses sonhadores são não judeus que acreditaram nessa promessa que a gente viu aqui. And they were among the first to express public support for the idea of returning the people of Israel to the land of Israel. Eles foram os primeiros a mostrar público apoio para que os judeus voltassem para a terra de Israel. In the next room, we're going to divide up into 3 groups of 5 people in each group. Na próxima sala a gente vai dividir 3 groups, de 5 pessoas cada. Please come, we'll meet the dreamers.